Olá, paz do Senhor, mais uma vez, queridos. Estamos aqui para mais uma aula e agora uma nova série de estudos, falando sobre o Espírito Santo, revista da Betel. E hoje é a segunda aula, a aula de número 2, cujo título é A Promessa da Vinda do Espírito Santo. Eu queria compartilhar com vocês rapidamente, antes da gente começar, uma coisa interessante. O Espírito Santo é chamado na Bíblia de o Consolador. Olha só que interessante isso, tá? Antes da gente começar a aula de fato. O Espírito Santo é chamado de o Consolador. E o Consolador em grego é Paracleto. Paracleto. Essa palavra tem a correspondência no latim de advocatus. Então veja, Consolador, português, Paracleto, grego, advocatus, latim. Então daí vem, dessa expressão, desse termo, vem a palavra advogado que nós conhecemos tanto hoje. Então o Espírito Santo, olha só que coisa interessante, a mesma raiz da palavra advogado é usada para Espírito Santo, quando é traduzido para a língua grega e, consequentemente, para a língua portuguesa. Então, na época do Império Romano, o advogado era uma pessoa que acompanhava o réu e dava apoio, defendia essa pessoa num tribunal, que estava ali do lado da pessoa no momento que ela estava sendo julgada, para dar referências daquela pessoa, dizendo que conhecia a pessoa, que era uma pessoa boa e tudo mais. Então era a pessoa que consolava o réu durante o julgamento. E aí daí veio a expressão, essa pessoa poderia ser qualquer um parente, um amigo, uma pessoa próxima, e ela fazia os papéis, do advogado. E hoje os advogados são pessoas, que estudam direito e passam, na prova da ordem dos advogados e recebem, para defender as causas dos seus réus, ou das pessoas que estão participando ali do julgamento. E antigamente essa pessoa, essa figura do advogado era a pessoa que consolava quem estava ali no tribunal sendo julgado. Veja que coisa interessante, Então esse é o Espírito Santo, aquele que consola, aquele que está do nosso lado, nos apoiando nos nossos momentos difíceis, Então veja que coisa interessante, Mas vamos lá à aula, Isso é uma simples introdução para o tema. A promessa da vinda do Espírito Santo. Esse é o nosso tema principal, o título dessa lição. E nós temos 3 objetivos aqui: ensinar sobre a promessa do Espírito Santo, mostrar o cumprimento da promessa do Espírito Santo e, por fim, falar sobre o Espírito Santo prometido por Deus. São esses 3 objetivos que nós vamos alcançar no decorrer da lição. O texto de referência desse estudo é Atos capítulo 2, do versículo 14 até o versículo 17. São esses 4 versículos aqui, 4, 15, 16, 14, 15, 16 e 17. E nós vamos estudar, como o Espírito Santo que visitou os discípulos e os apóstolos ali, em Atos capítulo 2, nós vamos ver que isso é o cumprimento de uma profecia que foi dita pelo profeta Joel há muitos anos antes disso acontecer. Então vamos lá. No ponto 1, a promessa da vinda do Espírito Santo. Esse ponto ele tem 3 subdivisões, A promessa da vinda do Espírito Santo e sua importância. Logo em seguida, a promessa da vinda do Espírito Santo nas palavras de João Batista.
e as promessas da vinda do Espírito Santo nas palavras de Jesus. Então são 3 pontos que nós destacamos aqui sobre a promessa da vinda do Espírito Santo. O primeiro, abordando o texto ali de Joel, né, citando Joel. Depois também a mesma promessa feita pelo próprio João Batista e pelo próprio Jesus enquanto estavam aqui na terra, né, essa promessa da vinda do Espírito Santo. Bom, existem várias referências no Velho Testamento que apontam para o cumprimento disso que aconteceu em Atos dos Apóstolos, né? Nós temos Isaías 44:3, Isaías 59:19 e 21, né? São referências que falam da vinda do Espírito Santo. E também Joel, né? O livro do profeta Joel, no capítulo 2, versos 28, 29, tem várias referências que ele está predizendo a vinda do Espírito Santo que aconteceu aqui em Atos dos Apóstolos. Quando Pedro recebe o batismo do Espírito Santo junto com os outros discípulos e começa aquele tumulto, né, que as pessoas veem os discípulos e os apóstolos em êxtase, tanto que não foi uma reação normal, né, foi uma reação que chamou a atenção, porque a cidade correu para ver o que estava acontecendo ali naquele lugar. Então foi algo, um verdadeiro alvoroço que aconteceu a ponto de chamar a atenção das pessoas. E o texto é muito claro, As pessoas que foram ver o que estava acontecendo, quando elas viram os discípulos, elas imaginavam que eles estavam bêbados, ou seja, eles estavam com um comportamento bastante estranho, né? Um comportamento que não era comum, não era normal. Então são duas coisas aí que destacam que esse avivamento produziu um efeito estranho e talvez barulhento, um movimento realmente que causou estranheza nas pessoas. Por quê? Primeiro, a coisa foi tão estranha e chocante que as pessoas correram para ver o que estava acontecendo. Então foi um evento que chamou a atenção das pessoas. A segunda coisa, eles foram confundidos com pessoas embriagadas, ou seja, o comportamento deles realmente estava incomum, né? Então, daí, né, a estranheza talvez que os movimentos pentecostais, aquilo que acontece nas igrejas pentecostais, obviamente as que tratam esse assunto com seriedade, né? Nós vemos alguns movimentos aí que nós podemos questionar, né, se verdadeiramente aquilo vem do Espírito Santo. Mas nesse caso aqui, né, e em muitas igrejas sérias, igrejas pentecostais que verdadeiramente dão lugar ao Espírito Santo, e o Espírito Santo atua em seu meio, é um movimento que certamente causa estranheza nas pessoas, né, curiosidade nas pessoas, né? Não creio que seja diferente nos dias de hoje. Além de Joel, que prediz aqui a vinda do Espírito Santo muito antes desses dias, né, João Batista e Jesus também falaram sobre isso. É isso que a gente vai ver no ponto 1.2 e no ponto 1.3. Mas antes da gente entrar no ponto 1.2 e no ponto 1.3, é magnífico é magnífico ler a promessa do profeta Joel. Ele diz: e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. Olha só que coisa interessante. A glossolalia, que é o falar em línguas estranhas, não foi predito pelo profeta Joel, tá? E isso não é um problema, até porque outros dons descritos por Paulo em Coríntios também não foram preditos ali pelo profeta Joel. Por exemplo, as curas, né? Os dons de curar, que são também manifestações do Espírito Santo,
não são preditas ali, e nem o dom de línguas estranhas, né, que é conhecida na teologia como glossolalia. Mas o profetizar, o ter sonhos, né, de revelação e ter visões. Então nós vemos aqui que na promessa do Espírito Santo, a promessa da vinda do Espírito Santo por Joel, já inclui a manifestação de alguns dons. O próprio profeta Joel já previa que com a vinda do Espírito Santo, ele profetiza que com a vinda do Espírito Santo haveria a manifestação de alguns dons também. E ele cita aqui essas manifestações aqui, visões, sonhos e profecias, né? Por isso claro, fica claro que a manifestação, a vinda do Espírito Santo na vida das pessoas produz dons. E aqui está a distinção, tá? Nós vamos já passar mais detalhes sobre isso, mas a gente já precisa adiantar aqui, né, no decorrer do início dessa lição, que nós cremos que a manifestação do Espírito Santo produz realizações, né, de milagres, de coisas sobrenaturais. Diferente de algumas denominações, as Assembleias de Deus, elas acreditam que o batismo com o Espírito Santo é um evento diferente do recebimento do Espírito Santo quando a pessoa se converte. Nós cremos que toda pessoa que se converte, toda pessoa que se torna um cristão verdadeiro, essa pessoa recebe o Espírito Santo e o Espírito Santo passa a habitar no seu interior. Isso é fato, nós não duvidamos disso. Mas que o batismo com o Espírito Santo é um outro evento, distinto do primeiro, em que o Espírito Santo capacita a pessoa a realizar esses tipos de sinais, né, que são profetizados pelo profeta Joel, né? O profetizar, as revelações, né, através de visões e sonhos, também como descrito no livro de Atos dos Apóstolos, o falar em línguas, o interpretar as línguas, os dons de curar, tudo isso são manifestações que acompanham, né, esse momento do batismo com o Espírito Santo, e o que distingue o fato da pessoa simplesmente ter o Espírito Santo no seu interior, né, e não ter nenhuma manifestação de dons, né? As igrejas pentecostais entendem como dois momentos distintos, né? A pessoa que se converte recebe o Espírito Santo, mas não tem as manifestações dos dons, e depois que a pessoa é batizada com o Espírito Santo, que seria um outro momento, ela passa a manifestar os dons, inicialmente com a evidência do dom de línguas estranhas, né? Então, assim que crê, né, a teologia pentecostal. No ponto 1.2, né, a promessa da vinda do Espírito Santo nas palavras de João Batista. João Batista, né, pregava, né, no deserto, e segundo ele mesmo, ele era a voz que clamava no deserto, ele era a pessoa que anunciava a vinda do Messias. E entre as suas palavras, né, nas suas pregações, João Batista disse que ele batizava com água, né, mas o que vinha após ele, do qual ele não era digno, né, de desatar as sandálias, esse batizaria com o Espírito Santo e com fogo, né? E era mais poderoso do que ele, João, né? Então essa promessa do Espírito Santo, que se cumpriria na vida de Jesus enviaria o Espírito Santo quando ele subisse aos céus, e foi o que aconteceu.
essa promessa de batismo, né, com o Espírito Santo e com fogo, existe até uma questão teológica envolvendo aí, né? Tem uma linha teológica que acredita que esse batismo com fogo não seria uma coisa boa, né? Seriam duas coisas distintas. O batismo com o Espírito Santo seria a coisa boa, o batismo com fogo seria um juízo. Tem uma linha teológica que acredita, que pensa dessa forma também, mas, né, no contexto da frase aqui, né, o que está se opondo é o batismo com água de João e o batismo com o Espírito Santo e com fogo, na mesma frase, né, na mesma, quase como que se ele dissesse que são sinônimos, né, num segundo momento e vindo por Cristo, né? Então seria muito estranho, né, a construção dessa frase estaria meio estranha, né? Se o batismo com o Espírito Santo fosse uma coisa boa e o batismo com fogo fosse uma coisa ruim, né? Um juízo. Então, o batismo com o Espírito Santo e com fogo é descrito aqui pelo João Batista como sendo aquilo que Jesus viria fazer depois dele, João, né? Então, essa promessa é a que aconteceu no dia de Pentecostes, porque no dia de Pentecostes o texto diz, né, Lucas registra ali em Atos, que ouviu-se um som de um vento veemente e impetuoso, e foram vistas entre eles línguas repartidas como de fogo, né? Então, está aqui o fogo descrito por João, né? Que se confirma ali também em Atos dos Apóstolos. Tem uma coisa interessante, né? A motivação. Por quê? Por que os cristãos foram batizados com o Espírito Santo e por que os cristãos são batizados com o Espírito Santo até hoje? A promessa de Jesus, né? Então, a gente viu a profecia de Joel, nós vemos aqui as palavras de João Batista a respeito da vinda do Espírito Santo, e o próprio Jesus também, em seguida, ele diz o seguinte, que vocês receberão o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Olha só que coisa interessante. Então, o Espírito Santo, ele vem sobre a vida de uma pessoa para capacitar essa pessoa a ser uma testemunha de Cristo. E isso fica claro no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vemos que os discípulos, depois da morte de Jesus, eles se esconderam, eles se trancaram, se esconderam, e aí Jesus ressuscita, aparece para eles algumas vezes e vai os orientando e deixando as últimas palavras, as últimas recomendações. Então Jesus sobe aos céus diante dos olhos deles e promete a vinda do Espírito Santo, dizendo que ele viria e eles seriam testemunhas de Jesus. E aí, depois disso, os discípulos permaneceram escondidos, né, com medo da perseguição, com medo de serem mortos pelo Império Romano, né, sob influência dos fariseus e saduceus. E então eles estavam ali, escondidos, com medo. Quando o Espírito Santo vem sobre eles, aqueles discípulos que estavam ali acuados e temerosos, eles são cheios de autoridade, né? Então eles se levantam e pregam em público diante de todo mundo. A pregação de Pedro converte 3.000 pessoas, né? 3.000 pessoas são convertidas ali através daquela mensagem, e eles são presos e dizem que eles não devem mais pregar. Imediatamente após serem soltos, eles começam a pregar de novo e começa uma grande perseguição, e eles saem pelo mundo, né, pregando, né? A maioria dos apóstolos permanece em Jerusalém, mas com o passar do tempo eles vão pregando pelo mundo, né? Dizem que Tomé foi até a Índia, né, pregando o Evangelho, diz a história, né? E os discípulos também, além dos 12, né, também saíram pregando em todas as regiões conhecidas naqueles dias. Isso
aconteceu após a vinda do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo capacita o cristão para ser uma testemunha de Jesus, para anunciar o Evangelho com ousadia, com autoridade. E sem a presença do Espírito Santo nessa forma de revestimento, de autoridade, eles estavam com medo e escondidos, né? Então a diferença é muito nítida, é muito visível, antes e depois da vinda do Espírito Santo sobre a vida deles, né? Depois do Espírito Santo vir sobre os apóstolos e os discípulos ali, Pedro curava, os apóstolos realizavam muitas curas e muitos milagres, e antes isso não acontecia com frequência, né? Aconteceu em alguns momentos porque Jesus os enviou e eles oraram pelas pessoas, as pessoas eram libertas, as pessoas eram curadas também, mesmo antes de serem cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ou seja, Deus pode usar qualquer pessoa, batizada ou não, para ter uma visão, para ter uma revelação, para profetizar, para curar, né? Isso não... Deus, ele é soberano, né? Ele não está condicionado aos nossos moldes, né? Mas o que fica claro é que após o batismo com o Espírito Santo, a manifestação dos dons, das coisas sobrenaturais espirituais se torna mais frequente na vida dos apóstolos, né? Então vemos aqui a promessa de Joel, as palavras de João Batista e as palavras do próprio Jesus falando sobre a vinda do Espírito Santo. E é outro ponto que diz aqui, né? O texto diz que nos últimos dias, né? Tanto Pedro diz isso lá em Atos dos Apóstolos, né? Quanto o próprio Joel fala. E os últimos dias, mas isso aconteceu há 2000 anos atrás. O que quer dizer essa expressão, os últimos dias? É que a vinda do Espírito Santo, a inauguração da igreja, né? O momento que a igreja começa a existir, começa o período dos últimos dias. Nós estudamos bastante aí no texto que falava sobre, na lição que falava sobre o Apocalipse, né, a escatologia. Nós vimos que a última semana de Daniel, ela acontece depois do período da igreja, né? Então nós estamos realmente nos últimos dias, só que estamos nos últimos dias há muito tempo, né? O período da igreja é uma incógnita, né? Nós não sabemos quando Cristo vai voltar, né, para concluir, né, tudo que a Bíblia profetiza, né, tudo que a Bíblia promete. Então nós sim estamos nos últimos dias, e Pedro também estava, mesmo que isso aconteceu há 2000 anos atrás. Ali começa a igreja e, portanto, começa os últimos dias dali em diante. No ponto 2, a promessa se cumpre. Nesse ponto aqui, a gente estuda que a atuação do Espírito Santo é ampla, né? E ele habita nos discípulos de Cristo, ele ensina, ele capacita, ele consola, ele guia e ele ajuda, né? E aí nós vamos ver a partir do ponto 1 que ele é o ensinador, né? O Espírito Santo é o ensinador, ele é o consolador e ele é o fortalecedor, né? No ponto 3. São esses 3 tópicos, né? No ponto 2, 3. Sobre o Espírito Santo ser o ensinador, o próprio Jesus, né, nas suas palavras, promete que, olha, eu vou para os céus, mas vocês não vão ficar só. Quando eu voltar, quando eu for, eu vou enviar outro Consolador e ele vos ensinará, né, tudo que vocês precisam saber, tudo que vocês precisam ensinar para os outros, tudo que vocês precisam pregar. Ele vai fazer com que vocês lembrem de tudo que eu vos ensinei. Ele vai fazer que vocês lembrem da minha palavra, né? Então, essa é uma das funções do Espírito Santo, fazer com que nós sejamos dotados de uma capacidade
de compreender as Escrituras e de transmitir esse conhecimento adiante. A palavra de Deus, ela precisa ser interpretada à luz da própria palavra e com o auxílio do Espírito Santo, né? E é o Espírito Santo quem nos ajuda e nos orienta a entendermos as verdades bíblicas, né? Isso é uma coisa espiritual, uma coisa sobrenatural, de fato. Nós vemos vários testemunhos de missionários, né? Eu mesmo já presenciei algumas vezes, eu pregando no interior, né? na zona rural, em locais assim, realmente de difícil acesso, com pouco acesso à informação, né? No sertão de Pernambuco, e nós evangelizando ali naquela região e entrávamos às vezes nas casas das pessoas e fazíamos culto, né, ali nas casas, e as pessoas aceitavam Jesus. Na semana seguinte, quando nós íamos de novo, né, daquela acompanhar, visitar, dar aquela assistência, nós já víamos as mesmas pessoas que há uma semana atrás tinham aceitado Jesus, elas tendo a compreensão da palavra, né, da Bíblia, de forma sobrenatural, de forma que ninguém tinha, que essa pessoa não tinha feito teologia, essa pessoa não tinha feito discipulado, ela apenas aceitou Jesus, o Espírito Santo passa a habitar no seu coração e ela automaticamente começa a entender verdades profundas, verdades teológicas profundas que ela antes não entendia, né? Antes da presença do Espírito Santo nas suas vidas. Então o Espírito Santo literalmente dá entendimento para que as pessoas conheçam as verdades bíblicas e espirituais, mesmo antes que alguém as tenha ensinado, né? A pessoa começa a ter uma compreensão sobrenatural da graça, né? Da salvação. Mas isso não quer dizer que o ensino, né, não seja necessário. Na verdade, a gente precisa estudar muito a Bíblia, estudar muito a palavra, para que o Espírito Santo nos lembre, né, do que estudamos e nos ajude a entender aquilo que estudamos. Por isso, nós precisamos estudar a Bíblia debaixo de muita oração, né, e com muita dedicação. No ponto 2.2, o Espírito Santo, o Consolador, né? Como nós falamos lá no início dessa aula, né? Logo nas primeiras palavras que nós dissemos, Consolador, Paracleto, Advocatus, né? Aquele que está ali do lado, aquele que está ajudando. Esse é um dos papéis do Espírito Santo, essa é uma das atuações também do Espírito Santo. E isso nos dá um conforto, né? Isso nos dá uma tranquilidade, porque eventualmente todas as pessoas eventualmente podem se sentir sós, né? Em algum momento da vida, em algum momento difícil, você olha para os lados e não vê ninguém que possa te ajudar, mas aí essa promessa é magnífica e realmente traz paz ao nosso coração. Você nunca está sozinho. Se você tem Jesus, se você tem Cristo no seu coração, o Espírito Santo está contigo e você nunca está só. Você nunca está só, né? Ele está sempre com você. E isso é um grande consolo para nós, né? Jesus disse: olha, eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador que estará sempre, sempre, sempre com vocês. No ponto 2.3, o Espírito Santo nos fortalece contra o pecado, né? Nesse ponto nós estudamos bastante sobre transformação. O Espírito Santo produz uma transformação, uma regeneração. O Espírito Santo nos ajuda a vencermos o mal e o pecado. Essa atuação do Espírito Santo é a única maneira, é a única forma do cristão verdadeiramente vencer, né? Não haveria nenhuma chance sem a ajuda do Espírito Santo. Essa transformação
ela também é algo sobrenatural. Simplesmente a pessoa que recebe a Cristo como seu Salvador e passa a ter o Espírito Santo no seu interior, a vida dessa pessoa muda, a vida dessa pessoa é transformada. Ela não se torna uma pessoa perfeita, né? Isso aqui é interessante também a gente entender. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela não se torna uma pessoa perfeita, né? E esse é o grande ponto em que os cristãos recebem críticas, né? Às vezes uma pessoa ou outra aí, principalmente as mais famosas, né? Elas cometem erros, né? Cometem algum erro, isso se torna público e aí essas pessoas são muito criticadas. E não vou dizer que a crítica é algo que não deveria acontecer, não, acontece. Mas às vezes é a falta de consciência de que o fato da pessoa ser cristã e ter dedicado a sua vida a Cristo e ter recebido o Espírito Santo no seu interior não torna essa pessoa perfeita. Ela é exatamente como sempre foi. Ela é uma pessoa falha, humana, cheia de erros, cheia de defeitos. A questão é que essa pessoa ela não se conforma mais com seus erros, defeitos e pecados. Um verdadeiro cristão, mesmo quando ele comete erros, ele não se conforma mais com isso. Aquilo o incomoda, o entristece, ele se sente mal com os seus pecados, ele se sente incomodado com seus erros e ele passa a lutar contra a sua natureza má. A pessoa que não recebeu a Cristo e não tem o Espírito Santo, ela não se importa, ela não lhe incomoda, né, os seus erros, né? Às vezes muito pelo contrário, né? Nós vemos aí pessoas que não têm temor de Deus e elas se orgulham, por exemplo, da infidelidade, né? Eles traem seus cônjuges e se acham o máximo por isso, né? De ter conquistou não sei quantas mulheres. Isso é ridículo, né? A falta da presença do Espírito Santo na sua vida faz com que a pessoa simplesmente tenha esse tipo de comportamento. E quando a pessoa verdadeiramente recebeu o Espírito Santo e ela cai num erro desse, ela cai num pecado desse, de uma traição, por exemplo, uma infidelidade conjugal, essa pessoa ela não tem paz no seu coração, né? Ela verdadeiramente fica incomodada por ter cometido esse erro. Ou seja, o Espírito Santo não nos torna perfeitos, ele simplesmente nos aperfeiçoa, ele nos ajuda a nós nos aperfeiçoarmos e crescermos, né? Espiritualmente, crescermos na graça. Isso é o fato, é isso que acontece, né? O Espírito Santo, por estranho que possa parecer, ele escolhe pessoas pecadoras para santificar e transformar essas pessoas, né? Pessoas perfeitas, né, se existissem, não precisariam do Espírito Santo. Ponto 2.3. O Espírito Santo nos fortalece contra os nossos pecados. É sobre isso que nós acabamos de falar, né? Na verdade, é sobre esse ponto que nós acabamos de discorrer aqui. No ponto 3, o Espírito Santo prometido por Deus. Esse ponto o autor diz uma coisa que eu achei interessante, né? O Espírito Santo faz a diferença nas nossas vidas na adoração e no serviço no reino de Deus. Assim como nós falamos agora há pouco, né, que ele nos capacita para sermos testemunhas, né? Então é mais ou menos isso. Quando ele faz a diferença nas nossas vidas no que diz respeito ao serviço para o reino de Deus, é justamente isso. Como você começa a trabalhar para o reino de Deus, fazer a obra do Senhor, cheio do Espírito Santo, é diferente, né, de quando você faz isso sem o Espírito Santo te capacitando para isso, né? Quando você recebe os dons para fazer a obra, para fazer o serviço,
certamente você faz muito melhor, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu posso limpar um jardim, né, só com a minha mão. Posso. Mas se eu tiver as ferramentas para fazer aquele mesmo trabalho, eu vou fazer mais bem feito, né? Imagina eu ter que podar uma árvore quebrando os galhos com a mão. Não vai ser a mesma coisa do que se eu tiver aquelas tesouras de jardineiro, né? Vai ser muito mais eficiente a minha poda, né? Ou eu posso tirar mato arrancando com a mão, mas se eu tiver uma enxada, o trabalho vai ser muito mais bem feito, né? Por isso vai ser muito mais eficiente, né? Então o Espírito Santo nos capacita das ferramentas para nós fazermos a obra de Deus. E a adoração também, né? A adoração é completamente diferente quando estamos com a condução do Espírito Santo, né, naquela adoração. Quando não há a presença do Espírito Santo, a liturgia, o culto, ele é meramente uma repetição, né? Mas com a presença do Espírito Santo, a adoração é genuína, a adoração é real e verdadeira. Até porque o próprio Jesus disse, né? Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ponto 3.1. O batismo com o Espírito Santo está no coração da teologia pentecostal. Aqui o autor fala aquilo que eu comentei lá no começo, né? O batismo com o Espírito Santo é um dom distinto da conversão, né? Existe primeiro a conversão. Na conversão a pessoa recebe o Espírito Santo no seu interior, mas necessariamente ela não precisa ter recebido o batismo com o Espírito Santo, né? Inclusive, algumas pessoas, quando se convertem, também são batizadas com o Espírito Santo no mesmo momento, mas isso pode acontecer em um outro momento também, né? Então, a teologia pentecostal distingue o recebimento do Espírito Santo, que todo cristão tem, do batismo com o Espírito Santo, que apenas alguns cristãos têm, nem todos os cristãos têm ou receberam o batismo com o Espírito Santo, mesmo que o Espírito Santo habite no seu interior. Nós não questionamos isso, né? O Espírito Santo passa a habitar no interior de toda pessoa convertida, né, transformada. Mas a capacidade, né, de os dons, na verdade, é dado às pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, né? São dois momentos diferentes. E aí o autor diz uma coisa interessante aqui: sem a doutrina, a busca efetiva do batismo com o Espírito Santo, não existe pentecostalismo nem com espiritualidade, nem com teologia, né? O autor diz aqui que o autor está citando, né, Gutierrez Siqueira, né? Ele diz que sem a doutrina da busca e do batismo com o Espírito Santo, né, não existe nem o pentecostalismo do ponto de vista espiritual nem teológico, né? É justamente a busca pelo batismo com o Espírito Santo que dá suporte, né, à teologia pentecostal. No ponto 3.2, a promessa se cumpriu no Pentecostes. E aí, o que é Pentecostes, né? Nós vemos isso também em outras aulas. O Pentecoste é uma festa judaica, né, também conhecida como Festa das Semanas. E aí, por que Festa das Semanas? Porque semanas, né, 7, uma semana tem 7 dias. Então, 7 semanas teriam 49 dias. A festa do dia de Pentecostes seria no dia seguinte, o dia de número 50. Então, penta, né, vem da língua grega, né? Penta é 5, né? Então, Pentecostes vem de 50,
né? A origem da palavra é essa, 50, porque ela acontecia 50 dias depois da Páscoa, né? E aí essa festividade é uma das três grandes festas judaicas, né? Esse ponto 3.2 ainda fala sobre perseverança. Isso aqui é legal. Quase 500 discípulos, né, aproximadamente 500 discípulos, foram para Jerusalém esperar pela promessa do Espírito Santo, né? Todos esses aproximadamente 500 receberam a promessa. Mas os dias foram passando, né, e eles passaram vários dias lá. Os dias foram passando e alguns foram desistindo, né, e foram voltando para suas atividades. Mas os aproximadamente 120 que ficaram, esses receberam a promessa. Então, persevere, né? Seja perseverante nos seus propósitos com Deus, na obra de Deus, né? Nas coisas que o Senhor colocou na sua mão para você fazer. Seja perseverante, não desista, porque pode faltar muito pouco, né, para que você receba a promessa. Eu fico imaginando, né, quando eu li esse texto a primeira vez, eu pensei, nossa, começou com 500 e terminou com 120. E aí eu comecei a criar conjecturas, né, na minha imaginação. Eu fico imaginando, imagina a pessoa que saiu naquele dia, né, no dia de Pentecostes, imagina quem desistiu naquele dia ou no dia anterior, né? Será que tem alguém que ficou ali até algumas horas antes do Espírito Santo descer sobre os discípulos e de repente ele até ouviu, né, de longe as pessoas sendo batizadas, e quando ele voltou talvez ele percebeu que tinha perdido, né? Eu não sei o que aconteceu, mas é algo provável, né? Algo que pode ter acontecido também, né? Uma pessoa que no dia da vinda do Espírito Santo ela desistiu de esperar, né? Ou no dia anterior, né? Então nós precisamos ser perseverantes até o fim, né? Não desista. Para encerrar, né, nós temos aqui o ponto 3.3 que diz: a promessa continua de pé. Esse ponto aqui também é muito importante na nossa lição, tá? Se você chegou até o fim aqui, você é uma bênção, né? Você perseverou aí até o fim. Existe uma teologia chamada teologia cessacionista, tá? E existe a teologia continuista. Os nossos irmãos cessacionistas, eles acreditam que a manifestação do Espírito Santo, essa que aconteceu no dia de Pentecostes na igreja dos primeiros dias, só aconteceu nesse período e encerrou, e o Espírito Santo não mais se manifesta dessa forma na vida das pessoas. Então, são os irmãos de igrejas tradicionais, igrejas não renovadas, né? Algumas igrejas calvinistas, né? Eles são cessacionistas, eles acreditam que os dons cessaram, daí vem a expressão cessacionista, porque eles imaginam que essa manifestação do Espírito Santo cessou, ela aconteceu apenas nos dias dos apóstolos. Nós não acreditamos nisso, nós somos continuistas, nós acreditamos que da mesma forma que aconteceu no dia de Pentecostes, pode acontecer hoje, né? E da mesma forma que o Espírito Santo se manifestava, realizando prodígios e maravilhas e milagres na vida dos apóstolos e dos discípulos, também pode acontecer na sua vida, do mesmo jeito. Você pode colocar as mãos sobre um enfermo e ele ser curado, você pode interceder, você pode orar por uma pessoa que morreu e essa pessoa pode ressuscitar, você pode falar em línguas estranhas como esses 120 discípulos aproximadamente falaram, você pode profetizar, Deus pode mandar mensagens para a igreja através de você, tudo pode acontecer porque o Espírito Santo continua atuando do mesmo jeito, ele não mudou e ele é o mesmo. Então nós pentecostais não somos cessacionistas, nós não acreditamos que os dons
pararam ou cessaram. Nós acreditamos que os dons continuam exatamente do mesmo jeito hoje. Como diz lá em Marcos 16, né? Os dons, os sinais seguirão aos que creem. Basta você crer e os sinais seguem. Amém? Terminamos aqui essa aula. Você pode acompanhar as outras aulas, né, de outros dias, de outros temas, no link que nós colocamos aqui em cima. E aí você vai ter acesso às outras aulas, inclusive as aulas dessa série. São mais 13 aulas falando sobre o Espírito Santo e a igreja. Amém? Deus te abençoe e curte, compartilha, segue e traga edificação para a sua vida através da palavra de Deus.